Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Lendo com Intenção. Hoje a gente vai dar início à leitura de um novo livro e dessa vez a gente vai ler o livro Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier. Esse livro, ele é o primeiro volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Aqui no canal, a gente já leu junto o livro Libertação, que também foi editado pelo André Luiz e psicografado pelo Chico. E o livro Libertação é o 6º livro da coleção. Essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, é uma coleção de 13 livros. Todos eles foram ditados pelo André Luiz. E eles têm uma lógica também, que é a narração da vida do André Luiz no mundo espiritual. Como o nome da série mesmo já dá a entender, né? Então, aproveitando que a gente teve aí no ano passado, foi no ano passado ou nesse ano? Agora eu não me lembro exatamente quando, mas eu tô gravando isso em maio de 2024. Então, nos últimos meses aí, teve o lançamento do Nosso Lar 2, que na verdade é o livro 2, que é Os Mensageiros, né? O livro 2 da coleção. Então, eu achei, assim, que seria legal ler o livro Nosso Lar. Eu fiquei com vontade, eu tinha ele aqui na minha prateleira. Tava na minha fila de livros já há um tempinho pra ler. E aí eu pensei assim, por que não ler junto, né, com o pessoal que segue o canal. Espero que vocês gostem. Se você se interessar por essa leitura e achar que pode interessar para outra pessoa também, compartilha, manda o link. E caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreve, porque sempre que eu começo a ler um livro, eu vou criando uma playlist e vou colocando todos os capítulos nessa playlist. E aí, se você se inscrever e ativar as notificações, você recebe o aviso de quando sair um novo capítulo. E aí você consegue acompanhar junto comigo. Então, seria bem legal. E caso você tenha algum comentário também, deixa escrito que eu sempre leio. E quando dá, eu respondo. Então, é isso, vamos começar. Tô muito feliz de estar voltando a ler com vocês. Tive um tempinho sem postar. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu nunca desisto, assim, desse hobby. Porque pra mim é muito gostoso. Então, mesmo que às vezes eu não consigo manter uma constância, assim, padronizada, né? Eu tiro um tempinho pra fazer outras coisas e depois eu volto. Bom, então vamos lá. Esse livro que eu tô lendo é uma edição da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. E eu vou começar vou começar do início mesmo, prefácio, mensagens e tudo, e depois eu vou ler o primeiro capítulo. E aí eu sigo pro segundo capítulo no próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Nosso novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na encarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade.
Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, já muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias. Fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, amigo leitor, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu. Estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro d'Alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura pegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser.
Ó, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhes a detalhes, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, reconhecendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Capítulo 1. Nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo. A noção de espaço esvairava-se-me de há muito. Estava convicto de que não mais pertencia ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão, onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro.
Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas, em minutos raros, felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, e incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida. Mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-as, criminosamente, no deserto incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante nas águas, ou com um mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora,
para não chorardes depois. Bom, esse foi o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ditado pelo André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier. E eu vou parar o vídeo por aqui, e aí a gente retoma a leitura no próximo vídeo. E eu quero agradecer muito a sua companhia aqui comigo nessa leitura. É sempre uma sensação muito boa para mim poder compartilhar esses momentos com você. E eu espero muito que seja útil de alguma forma. Às vezes eu tô aqui lendo livro e, enfim, é útil para mim porque eu aprendo coisas, eu tenho também essa distração, momento de lazer e tudo, mas às vezes é um pouco difícil de imaginar como pode ser, como fazer isso que eu tô fazendo contribuir com alguma coisa pra alguém. Mas enfim, mesmo que seja só pra distrair também e pra aprender alguma coisa mais sobre espiritismo, já super vale a pena e já me deixa super feliz. Então, se foi útil pra você de alguma forma, deixa o seu gostei no vídeo, que ajuda a mostrar para outras pessoas que se interessam pelo assunto também. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal para poder receber a notificação dos próximos capítulos. E aí você acompanha junto comigo a leitura, que vai ser muito legal. E também fica super à vontade para comentar, deixar a sugestão, falar sua interpretação, sua reflexão sobre a leitura. Eu acho que isso também é uma parte muito legal de ter a interação das pessoas, né? E a gente aprende muito também com isso, de saber o que as pessoas pensam, aprender novas visões. Tudo isso faz a gente crescer e é muito legal de construir, assim, um novo conhecimento junto. Então, fica esse convite e eu espero muito te ver no próximo capítulo, tá bom? Um grande beijo e muita luz no seu caminho. Tchau, tchau!